Já se viu naquela situação desesperadora, precisando de dinheiro urgente? A conta no vermelho, os boletos gritando e nenhuma luz no fim do túnel? Em 1918, Florence Scovel Shinn sentiu exatamente essa dor na pele. E foi nesse momento de absoluto desespero que ela descobriu um decreto tão poderoso que transformou sua vida financeira em menos de 24 horas. Um decreto que ela usou repetidas vezes durante os 32 anos seguintes. Sempre que precisava de dinheiro rápido. Um decreto que ela compartilhou apenas com seus discípulos mais próximos. Um decreto que, quando pronunciado corretamente, ativa a prosperidade com uma velocidade que desafia qualquer explicação lógica. E neste exato momento, você vai descobrir esse decreto, palavra por palavra, sílaba por sílaba, exatamente como Florence o ensinou. Mas antes de revelar o decreto, você precisa entender por que ele funciona. Porque se você simplesmente repetir as palavras, sem compreender o princípio espiritual por trás delas, o decreto não terá poder nenhum. Florence era absolutamente clara sobre isso. Não são as palavras que manifestam. É a consciência ativada através das palavras que manifesta. Em outubro de 1918, Florence estava na pior, completamente sem dinheiro. Seu marido havia falecido anos antes, deixando-a com pouquíssimas economias. Ela trabalhava como ilustradora. Mas os trabalhos estavam escassos por causa da Primeira Guerra Mundial. Ela tinha 51 anos, estava sozinha e enfrentava o risco de perder o lar, se não pagasse o aluguel atrasado em 48 horas. O valor que ela precisava, $80. Em 1918, $80 era uma quantia substancial, equivalente a mais de $1.500 hoje. E Florence não tinha nem $5. Ela passou a noite inteira em oração desesperada, pedindo orientação divina. E às 4h33 da manhã, algo extraordinário aconteceu. Florence descreveu em seu diário como um despertar súbito, com palavras específicas ecoando em minha mente. Palavras que eu sabia instantaneamente que vinham de uma fonte maior que minha consciência humana. As palavras que surgiram em sua mente eram um decreto em aramaico antigo, seguido de sua tradução em inglês. Florence se levantou imediatamente, acendeu uma vela e escreveu as palavras exatamente como as ouviu. Então, ela as pronunciou em voz alta 3 vezes, com a mão no coração e lágrimas rolando pelo rosto. E então, ela dormiu. Um sono profundo, sem ansiedade, completamente em paz, como se o problema já estivesse resolvido. Na manhã seguinte, às 9h15 da manhã, Florence recebeu uma batida inesperada na porta. Era uma conhecida que ela havia encontrado brevemente 6 meses antes, em uma palestra sobre espiritualidade. As duas haviam conversado apenas alguns minutos e nunca mais se viram desde então. Florence nem lembrava o nome dela. A mulher entrou, sentou-se e disse algo que deixou Florence em choque. Eu sei que isso vai parecer estranho, mas acordei esta manhã às 4h30, com um pensamento obsessivo de que eu deveria procurar você e lhe dar isso. Ela abriu a bolsa, tirou um envelope e o entregou para Florence. Dentro do envelope havia exatamente $80 em dinheiro. Florence perguntou: "Por que você está me dando isso?" A mulher respondeu: "Eu não sei, apenas senti que deveria. É um presente, não é empréstimo. Você não precisa me devolver nunca. Eu só sabia que precisava encontrar você e entregar este dinheiro hoje." A mulher saiu e Florence caiu de joelhos, tremendo. Porque ela entendeu naquele momento
que havia acessado uma força espiritual que transcende completamente as limitações da realidade física. Ela havia pronunciado palavras específicas com convicção absoluta. E o universo havia respondido em menos de 5 horas, orquestrando eventos impossíveis para manifestar exatamente o que ela precisava. Esse foi o nascimento do que Florence chamaria de a oração da abundância imediata. E durante os 32 anos seguintes, ela usou esse decreto centenas de vezes. E funcionou sempre. Não na mesma velocidade sempre. Às vezes, em horas, às vezes, em dias. Mas sempre funcionou. Agora, aqui está o que você precisa entender antes de aprender o decreto. Florence descobriu que o decreto só funciona quando 3 condições específicas estão presentes. Se qualquer uma dessas 3 condições estiver faltando, o decreto é apenas palavras vazias, sem poder nenhum. Condição número 1. Necessidade genuína, não ganância. O decreto não funciona para quem quer ficar rico sem propósito. O decreto funciona para quem precisa de dinheiro para resolver um problema real, para servir a um propósito maior, para cumprir uma responsabilidade legítima. Florence dizia: o universo responde à necessidade, não à cobiça. Quando você precisa de algo para o seu bem e o bem de outros, o decreto abre portas. Quando você simplesmente quer acumular, o decreto encontra resistência. Condição número 2. Convicção inabalável no momento da declaração. Você não pode pronunciar o decreto e imediatamente começar a duvidar. Florence ensinava que o decreto cria uma ponte energética entre sua realidade atual e a realidade desejada. Mas se você duvida imediatamente após decretar, você destrói a ponte antes que ela se solidifique. Você precisa decretar e então soltar completamente, confiando que está consumado, mesmo sem ver evidência física ainda. Condição número 3. Gratidão antecipada imediata. Assim que você pronuncia o decreto, você agradece como se já tivesse recebido. Florence dizia: gratidão antes da manifestação é a linguagem que o universo entende como confirmação de fé. Quando você agradece antes de receber, você sinaliza para o campo quântico que você já recebeu. E o campo quântico reorganiza eventos para refletir sua convicção. Com essas 3 condições claras, agora você pode aprender o decreto. O decreto da provisão instantânea tem 2 partes. A primeira parte é falada em aramaico, a língua que Jesus falava. A língua que Florence acreditava carregar frequências espirituais específicas. A segunda parte é a tradução e expansão em português, carregada de intenção clara. Parte 1, em aramaico. Eli, Eli, lema azavtani. Esta é a mesma frase que Jesus pronunciou na cruz. Mas Florence descobriu que ela tem um significado muito mais profundo do que a tradução tradicional. A tradução tradicional é: meu Deus, por que me abandonaste? Mas Florence descobriu, através de estudiosos de aramaico antigo, que a tradução mais precisa é: meu Deus, para este propósito eu fui preparado. É uma declaração de confiança total, não é abandono. É reconhecimento de que tudo que você enfrenta é parte de um plano maior e que a provisão já está assegurada porque você foi preparado para este momento. Parte 2, em português, que você deve proferir imediatamente após a frase na língua de Jesus. Eu decreto que toda a provisão necessária para a minha vida flui para mim agora. O dinheiro que eu preciso já está em movimento, através de canais esperados e inesperados. Portas se abrem, pessoas certas aparecem, oportunidades surgem.
A intuição divina que governa o universo sabe exatamente como me suprir. Eu recebo agora. Está consumado. Esta é a oração da abundância imediata completa. A língua sagrada seguida da declaração em português, pronuncie 3 vezes seguidas, com a mão no coração, em voz alta quando possível, ou mentalmente, quando estiver em público. Agora, a oração por si só já é poderosa. Mas Florence descobriu que há 7 erros fatais que as pessoas cometem ao usar palavras de poder. Erros que bloqueiam completamente o poder das palavras. E se você cometer qualquer um desses erros, a oração não vai funcionar. Não importa quantas vezes você a repita. Erro fatal número 1. Proferir a oração com desespero, em vez de autoridade. Há uma diferença gigantesca entre pedir desesperadamente e decretar com autoridade espiritual. Quando você ora com desespero, sua energia é de mendicância. Você está implorando a força divina. E o universo não responde a súplicas. O universo responde a comandos conscientes. Florence dizia: você não é um mendigo pedindo esmolas. Você é filho da fonte infinita, reivindicando sua herança divina. Ore como quem tem autoridade, não como quem está implorando. Erro fatal número 2. Proferir a oração e imediatamente começar a planejar ansiosamente como o dinheiro vai chegar. Muitas pessoas oram, e então sua mente consciente entra em modo de controle total, tentando descobrir exatamente como, quando e através de quem o dinheiro vai aparecer. E esse planejamento ansioso cancela a oração. Por que você está sinalizando para o universo? Eu não confio que você saiba como fazer isso. Então vou tentar controlar o processo. Florence ensinava: ore e solte. Seu trabalho é plantar a semente através das palavras. O trabalho do universo é fazer a semente germinar e florescer. Não cave a semente todos os dias para verificar se está crescendo. Erro fatal número 3. Proferir a oração uma vez e nunca mais. A oração não é mágica instantânea de uma única vez. A oração é uma prática consistente que constrói um impulso energético. Florence usava essa oração todos os dias, quando estava enfrentando necessidade financeira. Não porque ela duvidava que funcionaria, mas porque cada repetição da oração fortalece a ponte energética entre sua realidade atual e a abundância manifestada. É como exercitar um músculo. Uma única repetição não constrói força. Repetições consistentes constroem força monumental. Erro fatal. Número 4. Proferir a oração, mas continuar falando de escassez o resto do dia. Suas palavras são orações constantes. Não apenas quando você pronuncia a oração formal. Se você passa 5 minutos proferindo abundância e depois passa o resto do dia reclamando que não tem dinheiro, que está quebrado, que nunca consegue progredir, você está proferindo escassez por 23 horas e 55 minutos. Florence era rigorosa sobre isso. Vigie cada palavra que sai da sua boca. Cada frase é uma oração. Cada reclamação sobre falta é uma afirmação de escassez que se manifesta de volta para você. Erro fatal número 5. Proferir a oração, mas agir de forma contraditória. Você não pode proferir abundância e então recusar oportunidades que aparecem porque você tem medo de falhar. Você não pode proferir provisão e então não dar nem R$5 para alguém que precisa. Por que você quer segurar o pouco que tem? Florence ensinava o princípio da ação inspirada. Quando você ora e uma intuição surge de fazer algo, de ir a algum lugar, de ligar para alguém, você precisa obedecer essa intuição, porque muitas vezes o universo está te guiando para o lugar certo,
no momento certo, onde a provisão vai se manifestar. Erro fatal número 6. Proferir a oração apenas quando está desesperado. A oração funciona melhor quando praticada regularmente. Não apenas em crises. Florence proferia abundância, todos os dias, mesmo quando não precisava urgentemente de dinheiro. Porque orar em estado de paz e confiança constrói uma consciência de abundância permanente. Orar apenas em desespero mantém você em uma montanha-russa emocional, de pânico e alívio temporário. Erro fatal número 7. Proferir a oração sem gratidão. Este é o erro mais comum e mais destrutivo. Muitas pessoas oram e então ficam esperando com impaciência e irritação. Onde está meu dinheiro? Por que ainda não chegou? Essa impaciência é a antítese da gratidão. Florence ensinava que imediatamente após proferir a oração, você deve agradecer como se já tivesse recebido. Obrigado porque o dinheiro está vindo. Obrigado porque a provisão já está em movimento. Obrigado porque confio completamente no timing divino. Com os 7 erros fatais agora identificados, você sabe como não usar a oração. Agora você precisa saber como usar corretamente. Florence desenvolveu um protocolo específico de 3 etapas para usar a oração da abundância imediata com o máximo poder. Ela chamava esse protocolo de a Tríade da Manifestação Financeira. E cada pessoa que seguiu esse protocolo exatamente como ela ensinou, relatou resultados extraordinários. Etapa 1. Preparação da consciência. Antes de proferir a oração, você precisa preparar sua consciência para receber. Você faz isso através de 3 minutos de respiração consciente, seguidos de uma declaração de abertura. Sente-se em um lugar tranquilo. Feche os olhos. Respire profundamente 6 vezes, inalando pelo nariz e exalando pela boca. Enquanto respira, visualize luz dourada entrando através do topo da sua cabeça e preenchendo todo o seu corpo. Então, coloque a mão no coração e declare em voz alta: eu abro minha consciência para receber toda a provisão que é minha por direito divino. Eu sou um canal através do qual a abundância infinita flui livremente. Eu estou pronto para receber agora. Esta preparação não é opcional. Ela cria o estado de receptividade necessário para que a oração tenha poder. Florence comparava isso a preparar o solo antes de plantar uma semente. Se você joga sementes em solo duro e não preparado, elas não germinam. Se você prepara o solo primeiro, elas florescem naturalmente. Etapa 2. Pronunciamento da oração com convicção total. Agora você profere a oração completa 3 vezes. A língua sagrada seguida da declaração em português. 3 repetições. Florence especificava 3 repetições, porque ela acreditava no poder espiritual do número 3. Pai, Filho, Espírito Santo. Passado, presente, futuro. Mente, corpo, espírito. Você profere com voz firme, clara, sem hesitação. Como se você estivesse decretando uma lei universal que não pode ser violada. E entre cada repetição, você faz uma pausa de 15 segundos, respirando profundamente e sentindo a energia das palavras reverberando através do seu corpo. Etapa 3. Selamento com gratidão e liberação. Após as 3 repetições da oração da abundância imediata, você imediatamente sela com gratidão. Você coloca ambas as mãos no coração e declara: está consumado. Eu agradeço porque a provisão já está em movimento. Eu agradeço porque o universo já respondeu. Eu agradeço porque confio completamente no timing divino.
E agora eu liberto esta oração para o campo infinito, sabendo que está feito. Então você respira profundamente 3 vezes e abre os olhos. E o mais importante, você não pensa mais nisso. Você solta completamente. Você confia que a oração está trabalhando nos bastidores da realidade, orquestrando eventos e sincronicidades. Esse é o protocolo completo. Preparação, pronunciamento, selamento. 3 etapas, simples. Mas quando executadas com sinceridade e convicção, elas ativam forças espirituais imensas. Florence ensinou esse protocolo para uma mulher chamada Beatriz em 1925. Beatriz estava enfrentando uma situação desesperadora. Seu filho de 7 anos precisava de uma cirurgia urgente que custava $200. Uma quantia que Beatriz, viúva e costureira, simplesmente não tinha. E o médico havia dito que a cirurgia precisava acontecer em, no máximo, 10 dias, ou a condição do menino pioraria gravemente. Beatriz praticou o protocolo exatamente como Florence ensinou. Preparação, oração 3 vezes, selamento. Ela fez isso todas as manhãs ao acordar, e todas as noites antes de dormir. E durante o dia, sempre que a ansiedade tentava tomar conta, ela simplesmente respirava e repetia: "Está consumado, eu confio." No 5º dia, algo extraordinário aconteceu. Beatriz estava trabalhando em sua pequena oficina de costura, quando uma mulher elegante entrou pedindo para fazer 3 vestidos sob medida. Beatriz fez os vestidos em 3 dias. A mulher ficou tão impressionada com o trabalho que ela pagou Beatriz o dobro do valor acordado e encomendou mais 5 vestidos para suas amigas. Em 8 dias, Beatriz havia ganhado $240, mais do que suficiente para a cirurgia de seu filho. Mas a história não termina aí. A mulher elegante era esposa de um empresário influente. Ela espalhou a fama do trabalho de Beatriz entre sua rede social. E nos 6 meses seguintes, Beatriz teve tantas encomendas que ela precisou contratar 2 assistentes. Sua renda triplicou. A cirurgia do filho foi um sucesso completo. E Beatriz nunca mais passou necessidade financeira. Florence escreveu sobre Beatriz. Ela não apenas manifestou o dinheiro que precisava. Ela ativou um novo nível de consciência de abundância que transformou permanentemente sua realidade financeira. A oração não apenas resolve crises. A oração eleva sua consciência a um patamar onde crises deixam de acontecer. Agora, há uma pergunta que muitas pessoas fazem. Qual é o melhor momento do dia para pronunciar a oração? Florence descobriu através de anos de experimentação que existem 3 janelas energéticas durante o dia onde a oração tem poder amplificado. Não é que a oração não funcione em outros horários. Ela funciona. Mas nesses 3 momentos específicos, a conexão entre consciência humana e campo quântico é naturalmente mais forte. Janela 1, entre 4 e 5 da manhã. Este é o horário que Florence chamava de hora sagrada. É o momento em que a maioria das pessoas ainda está dormindo, quando a consciência coletiva está mais tranquila, quando há menos ruído mental no campo energético do planeta. Florence acordava às 4h30 toda manhã. Especificamente para orar neste horário, ela dizia: "Quando o mundo dorme, as orações voam mais rápido para o campo infinito. Há menos resistência coletiva." Janela 2, ao meio-dia exato. Florence acreditava que o meio-dia representa o ponto de equilíbrio perfeito entre manhã e tarde, entre atividade e descanso. É um momento de pausa natural na energia do dia. E nessa pausa, suas orações penetram mais profundamente na realidade. E você pode pausar o que está fazendo ao meio-dia por apenas 3 minutos para pronunciar a oração,
Florence prometia que você veria resultados acelerados. Janela 3. Entre 9 e 10 da noite. Antes de dormir. Este horário é poderoso, porque você está prestes a entrar no estado de sono, onde sua mente subconsciente fica completamente aberta e receptiva. Quando você ora justo antes de dormir, a oração continua trabalhando em seu subconsciente durante toda a noite, programando sua consciência profunda para atrair e reconhecer oportunidades. Florence dizia: orar antes de dormir é plantar sementes no jardim do subconsciente. E o subconsciente trabalha a noite inteira regando essas sementes. Mas mesmo conhecendo o protocolo completo, mesmo sabendo os melhores horários, há ainda um componente final que Florence considerava absolutamente essencial: a prática de dar antes de receber. Florence chamava isso de o princípio da primeira fruta. É baseado no antigo conceito bíblico de dar a primeira colheita como oferenda, reconhecendo que tudo vem da fonte infinita. Florence ensinava que se você está precisando de dinheiro urgente e decreta provisão, você precisa circular energia financeira antes mesmo de receber, mesmo que seja apenas R$1, mesmo que seja a última moeda que você tem, você precisa dar algo. Porque esse ato de dar enquanto você está em necessidade é a declaração mais poderosa de fé que você pode fazer. Um homem chamado Ricardo aprendeu esse princípio da forma mais dramática. Ricardo estava completamente quebrado em 1927. Ele havia perdido seu emprego. Estava com 3 meses de aluguel atrasado e tinha apenas R$5 no bolso. Era tudo o que restava. Ele foi até Florence desesperado, pedindo ajuda. Florence lhe ensinou a oração da abundância imediata. E então ela disse algo que chocou Ricardo. Antes de ir para casa, dê esses R$5 para alguém que precisa mais do que você. Ricardo ficou atordoado. Mas eu preciso desses R$5 para comer amanhã. Florence respondeu com firmeza. Se você não pode confiar na fonte infinita o suficiente para dar os últimos R$5, então você não está pronto para receber milhares. Dar quando você tem muito é fácil. Dar quando você tem pouco é fé verdadeira. Ricardo saiu do consultório de Florence tremendo. Ele caminhou pelas ruas por 2 horas, lutando com a decisão. E então, ele viu um homem sem teto sentado em um beco, tremendo de frio. Ricardo respirou fundo, aproximou-se do homem e colocou os R$5 na mão dele. O homem começou a chorar. Ricardo também. E então Ricardo pronunciou a oração que Florence havia ensinado, ali mesmo na rua, com lágrimas escorrendo pelo rosto e R$0 no bolso. No dia seguinte, Ricardo recebeu uma batida na porta às 7 da manhã. Era o proprietário do prédio onde ele morava. Ricardo pensou que estava sendo despejado, mas o que o proprietário disse deixou Ricardo em choque. Ricardo, eu sei que você está com o aluguel atrasado. Prepare-se para desvendar um segredo ancestral, uma oração capaz de transformar a sua vida financeira num piscar de olhos. Imagine a cena, as contas se amontoando, o saldo bancário no vermelho e aquela sensação desesperadora de não ter para onde correr. Florence Scovel Shinn, uma mulher como nós, sentiu esse aperto na alma em 1918. Mas foi justamente nesse momento de provação que ela acessou uma sabedoria milenar, uma palavra de poder tão forte que mudou a vida dela para sempre. Uma oração que ela usou incessantemente, como um mantra, ao longo de 32 anos, sempre que precisava de dinheiro com urgência. Uma oração que ela compartilhou apenas com seus discípulos mais próximos. Um segredo guardado a 7 chaves. E agora,
Você está prestes a receber essa chave. Uma oração que, quando proferida com fé no coração, atrai a prosperidade com uma força inexplicável, desafiando toda a lógica. Prepare-se para conhecer cada palavra, cada sílaba dessa oração transformadora. Exatamente como Florence Scovel Shinn ensinou. Mas antes, você precisa compreender a essência, o porquê de tamanha potência. Porque a simples repetição das palavras, sem a compreensão do princípio espiritual que as anima, é como um grão que não germina. Florence era categórica. Não são as palavras em si que manifestam, mas sim a consciência que elas despertam. E, honestamente, eu estava indo até lá para pedir que você saísse. Mas, naquela manhã, às 6:30, eu acordei com um pensamento tão forte que não consegui ignorar. O pensamento dizia: perdoe a dívida de Ricardo e dê a ele um mês grátis. Eu não entendo por quê, mas eu preciso fazer isso. Sua dívida está cancelada. E você tem um mês grátis de aluguel. Ricardo mal podia acreditar. R$600 de dívida cancelados. Mais R$200 de aluguel grátis, R$800 em valor. Apenas 16 horas depois de dar seus últimos R$10. Mas a história continua. Naquele mesmo dia, às 2 da tarde, Ricardo recebeu uma ligação de um antigo empregador, com quem ele não falava há 6 meses. O homem estava iniciando um novo projeto. E precisava urgentemente de alguém com as habilidades de Ricardo. Salário. O dobro do que Ricardo ganhava antes. Início imediato. Ricardo voltou correndo até Florence e contou tudo. Florence sorriu e disse: você ativou a lei da circulação em seu grau mais poderoso. Você deu quando não tinha nada. E o universo respondeu, multiplicando 100 vezes o que você deu. R$10 se tornaram 1.000 em valor manifestado, em menos de um dia. Este é o poder do princípio da primeira fruta. Quando você dá enquanto está em necessidade, você quebra completamente a consciência de escassez. Você declara para o universo: eu confio tanto na abundância infinita que posso dar, mesmo quando parece que não tenho. E o universo sempre responde a essa fé radical. Agora você tem o ensinamento completo de Florence sobre a oração da abundância imediata. Você conhece a oração palavra por palavra. Você sabe os 7 erros fatais que bloqueiam o poder. Você conhece o protocolo de 3 etapas. Você sabe as 3 janelas energéticas do dia. E você entende o princípio da primeira fruta. Este conhecimento foi usado por Florence durante 32 anos. Foi usado por centenas de seus discípulos e transformou vidas financeiras de formas que pareciam impossíveis. Pessoas que estavam à beira do desespero, manifestando exatamente o que precisavam em dias, às vezes em horas. Mas existe uma diferença gigantesca entre conhecer e aplicar. Você pode assistir a este vídeo, achar fascinante, concordar com tudo e não fazer nada. E, nesse caso, sua situação financeira permanecerá exatamente como está. Ou você pode decidir aplicar. Você pode pronunciar a oração hoje mesmo. Você pode seguir o protocolo. Você pode dar sua primeira fruta e ver sua realidade começar a mudar. Você acabou de receber um ensinamento. E Florence guardou como tesouro sagrado a oração da abundância imediata, que ela descobriu às 4:33 da manhã de outubro de 1918. A oração que a salvou do risco de perder o lar. A oração que ela usou centenas de vezes. A oração que transformou a vida de Helena, de Ricardo e de tantos outros. Este tipo de conhecimento espiritual profundo não está disponível em todos os lugares.
Poucos canais pesquisam os ensinamentos originais de Florence com esse nível de detalhe. Cada vídeo como este exige horas estudando seus manuscritos originais, seus diários pessoais, as cartas que ela trocou com discípulos, os super thanks ali embaixo. Não é apenas apoio, é você ativando o princípio da primeira fruta. É você circulando energia antes de receber sua grande manifestação. É você dizendo: eu confio tanto na abundância que posso dar, enquanto ainda estou em processo de manifestar. Florence ensinava. E cada ato de generosidade cria ondas de retorno multiplicadas. Quando você apoia este trabalho de preservar e compartilhar os ensinamentos dela, você está declarando abundância. E o universo responde à sua declaração. Você não é só espectador. Você é praticante dos princípios de Florence. Seja parte dos que circulam energia conscientemente. A escolha é sua agora. Você pode assistir passivamente e esquecer em algumas horas. Ou você pode começar hoje, agora. Não espere até amanhã. Não espere até estar mais preparado. Não espere até ter mais fé. Comece imperfeito. Comece com dúvida. Comece mesmo sem acreditar completamente. Vá agora para um lugar tranquilo. Sente por 3 minutos. Respire 6 vezes profundamente. Visualize luz dourada, preenchendo seu corpo. Declare a abertura. Eu abro minha consciência para receber toda a provisão, que é minha por direito divino. Então, pronuncie a oração 3 vezes. Língua de Jesus, seguida da declaração em português. Eli, Eli, lema azavitani. Eu declaro que toda a provisão necessária para a minha vida flui para mim agora. O dinheiro que eu preciso já está em movimento, através de canais esperados e inesperados. Portas se abrem, pessoas certas aparecem, oportunidades surgem. A intuição divina que governa o universo sabe exatamente como me suprir. Eu recebo agora. Está consumado. 3 repetições. Pausa de 15 segundos entre cada. Sinta as palavras reverberando em você. Então, cele com gratidão. Ambas as mãos no coração. Está consumado. Eu agradeço porque a provisão já está em movimento. Eu agradeço porque o universo já respondeu. Eu agradeço porque confio completamente no timing divino. E então, solte. Confie. Vá viver seu dia. E fique atento, porque a provisão está vindo, através de canais que você nem imagina ainda. Florence prometia isso. E os ensinamentos de Florence nunca falharam. Para aqueles que realmente praticaram, a prosperidade que você precisa está mais perto do que você pensa. A oração é a ponte. Use a ponte. Atravesse para o outro lado. Nunca mais fique sem dinheiro. Alguém aqui já usou orações de Florence e recebeu dinheiro no mesmo dia? Ou você é do time dos que praticam por semanas, antes de ver resultados? Comente sua experiência. Histórias reais de manifestação. Fortalecem a fé coletiva. Seja a evidência que alguém precisa hoje para começar.